dá início. Boa tarde. Vamos iniciar com uma leitura do livro Palavra de Luz, que diz assim: chega, porém, o dia em que somos intimados ao teste da dignidade pessoal. Seja pelo dardo do insulto ou pelo espinho da desconsideração, somos alvejados no amor próprio, e se não dispomos suficientemente de humildade e compaixão, eis que a altivez ferida se assemelha em nós ao estopim afogueado de que a cólera irrompe em fuzilaria de pensamentos descontrolados, arruinando-nos preciosas edificações espirituais do presente e do futuro. Vamos fechar os nossos olhos. Se tranquilizar neste momento, esquecendo a nossa vida lá fora, os problemas, o que deixamos por fazer, porque agora, neste momento, chegou a oportunidade de que a espiritualidade possa ajudar diante das dificuldades que muitas vezes nos encontramos, diante das preocupações, diante de dúvidas, de dificuldades. O momento é de auxílio e viemos aqui nesta tarde para encontrar Jesus, que possa falar no nosso coração e acalmar, e nos acalmando, fazendo com que os nossos dias sejam melhores. Vamos pensar neste momento em Jesus e rogar a Ele: Senhor, viemos nesta tarde à sua procura, acalme o nosso coração, tranquilize o nosso ser, a nossa casa, a nossa família, para que possamos sair daqui, retornarmos mais esperançosos, mais certos da sua presença em nossa vida. Por isso, Jesus, abençoe todos nós que nos reunimos hoje em torno de Ti. Abençoa o palestrante Lúcio, que possa nos tranquilizar com a mensagem que nos trará nesta tarde. E assim, Jesus, contando contigo, estaremos em paz. Assim seja. O tema de hoje, bastante oportuno para os dias atuais, é: não vos inquieteis. E o dia de amanhã está em Mateus 6,34. Muita paz a todos. Boa tarde a todos. É com muita gratidão que eu falo sobre Jesus.
E trazer um tema como esse, como o Reginaldo disse, oportuno, eu garanto que nenhum de vocês aqui não tem nenhuma preocupação atual, ou que não esteja pensando em algo neste momento. Então eu acho que o tema é para todos nós, e espero que eu possa corresponder a isso e chegar no objetivo. Esta é uma frase dita por Jesus nesse capítulo 6, retratado por Mateus. E antes de falar sobre essa frase, eu preciso que a gente contextualize. Esse capítulo 6 é um capítulo longo de Mateus, e numa primeira parte ele fala sobre justiça, sobre caridade, sobre hipocrisia, e ele traz também a oração do Pai Nosso, como se Jesus pegasse nas nossas mãos e nos ensinasse como chegamos até o Pai, como falamos com o Pai. Então é um capítulo muito bonito. E a partir do versículo 19, este capítulo começa a nos falar sobre materialismo, um materialismo que ainda está tão presente dentro de cada um de nós. Cada frase desse capítulo tem um ensinamento profundo, grandioso. Então vale muito a pena nós lermos este capítulo de Mateus. E é nesse capítulo que Jesus fala de forma poética, e eu trouxe essa parte aqui. Eu coloquei os livros aqui, porque é esse capítulo que ele fala dos livros. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, que vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado é essa medida aqui, olha, do braço até o cotovelo. E estatura era a palavra utilizada para falar sobre tempo de vida, naquela época de Jesus. Então, olha a pergunta dele, qual dentre vós, inquietando-se, pode acrescentar essa medida à sua vida, ao tempo de vida que você tem? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não abundam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Que vestiremos? Pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, daí vem a frase, não vos inquietais com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Por que será que Jesus coloca essa frase no imperativo? Aqui, para falar de imperativo, a gente precisa lembrar de um bom exemplo que a gente tem das nossas mães. Como é que uma mãe fala para o filho que ele precisa estudar, que ele tem 50 páginas para estudar e o tempo está passando? Ela fala, querido, está na hora de estudar, vem cá, meu anjo. Vamos começar a estudar, que não vai dar tempo de você estudar essas 50 páginas até a noite. Não, ela não fala assim. Eu, pelo menos, não falo. Eu falo, Miguel vai estudar agora. Ricardo, vai tomar banho. Ricardo, vem jantar. Mãe usa muito no imperativo. E é nesse tom que Jesus fala conosco. Não vos inquieteis. Ele não fala, Camila, eu sugiro que você não se preocupe com amanhã. Ele não fala assim.
Ele falou para você, não vos inquieteis com amanhã. E é assim que Jesus fala para todos nós. Né? Então ele usa o imperativo. E por que ele fala isso? Olha, basta a cada dia o seu mal. Jesus já colocou aqui para nós que estamos num mundo de provas e expiações. E ponto final. É isso. Direto. Direto. E o quanto temos de Mateus dentro de nós? Mateus, o apóstolo que escreveu esse capítulo. O quanto nós temos do Mateus, cobrador de impostos, tão ligado à vida material. Mateus, que escreveu esse capítulo minuciosamente, de forma a introjetar os ensinamentos não só em si, mas em nós. O quanto nós temos de Mateus. E aqui eu trouxe esse quadro porque é tão lindo. Né? Esse é Mateus, ó. E esse é Jesus. Esse foi um quadro de Caravaggio. Eu achei tão sensível esse retrato. Né? Esse é o momento em que Jesus olha para Mateus e fala: é você. Você venha e me segue. E Mateus fala: eu? Nem Mateus acreditava nele mesmo. Mas Jesus enxergava em Mateus potencialidades que ele enxerga em cada um de nós. Então esse dedo apontado para Mateus é para cada um de nós. Nós, materialistas que somos. E para falarmos sobre o amanhã, nós precisamos falar sobre o tempo. Mas será o tempo só uma convenção criada pelo homem? Uma convenção para que ele se localizasse na história? Independente das teorias sobre o tempo, a gente sabe que existe um fato. Um acontecimento é substituído por outro acontecimento. Nós estamos constantemente caminhando para frente. Não é assim? E eu gostei de uma frase que eu trouxe aqui. Deixa eu passar de costas para você. Essa é uma frase de um psiquiatra espírita que está dando continuidade ao trabalho do Divaldo, professor Leonardo Machado. E ele fala assim que nós, que somos reencarnacionistas, a gente entende que esse depressa, que é o tempo, né, ele é revestido da paciência contida no fluido universal. O que é isso? 500 anos é um segundo diante do tempo de Deus. Então, ele fala sobre essa relatividade do tempo. E se eu perguntar aqui, eu vou falar, levanta a mão, quem acha que o tempo passa rápido aqui? É que as pessoas são tímidas e não levantam as mãos, mas eu duvido que alguém ache que o tempo passa devagar. O que acelera o tempo? O que desacelera? Uma pessoa que sofre, que sente uma dor física muito grande, ou uma dor emocional, que às vezes é muito maior do que a dor física. O tempo passa rápido ou lentamente? Lentamente. Para uma pessoa que passa fome, seja uma criança, um idoso, qualquer pessoa que passa fome, o tempo passa rápido ou lentamente? Passa lentamente. Se uma pessoa está em câncer terminal e ela ainda não se resolveu, o tempo passa rápido ou lentamente? Passa rápido demais. Nós em São Paulo, nós vivemos uma vida muito agitada. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos vida social, cuidamos da nossa casa, cuidamos da nossa família. O tempo voa. E aquela pessoa que mora no interior, que tem uma vida mais tranquila, o tempo passa rápido ou devagar?
Então, tudo depende do modo como enxergamos e do que estamos vivenciando naquele momento. E Emmanuel, ele diz assim, que o tempo não é o tempo que passa pelo homem, é o homem que passa pelo tempo. E isso tem uma diferença tão grande, né, quando a gente começa a pensar. Por quê? Porque quem passa por algo, ele está numa situação de atitude, ele está numa forma ativa, não passiva. Logo, somos responsáveis pelo uso desse tempo, seja ele de forma devida ou não. Então, para Santo Agostinho, né, ele diz assim que o tempo existente, o único tempo existente, é o tempo presente. O passado não existe mais. E o futuro ainda não existiu. Não existe. Então, o único tempo presente existente é o tempo presente. E quando perguntarem para nós, quando a gente terminar essa jornada e alguém perguntar para nós, o que fizeste do tempo que Deus te confiou, que o Senhor me confiou? Vocês já pensaram nisso? Vocês estarão de cabeça erguida para responder? Não. Então é algo para pensarmos. Se eu não bem vivo o presente, e bem viver o presente é aproveitar o presente. O que eu faço para o meu corpo físico, para o meu corpo espiritual, para o meu corpo perispiritual? O que é que eu estou fazendo? Quando eu não bem vivo o presente, eu gero transtornos físicos. Nós temos em nossas células algo que a gente chama de comportamento biológico. E quem comanda esse comportamento biológico é o nosso pensamento. Então vocês já pararam para pensar que se você não vive no presente, você está ou preso no passado ou preso no futuro. E quem é que está vivendo aquilo? O passado e o futuro? Não é o nosso eu físico, é o nosso pensamento. Então olha o que nós estamos promovendo para as nossas células físicas. E há quem vive o presente pensando no passado. Em tudo aquilo que viveu e se arrepende, em tudo aquilo que deixou de viver e se arrepende, em todos aqueles que passaram pelas nossas vidas e todos aqueles que não passaram e que poderiam ter passado pelas nossas vidas. Tudo aquilo que a gente deixou de fazer ou que fez e não foi bom. Eu vivencio neste momento atual sentimentos, emoções, ressentimentos, culpa, mágoa, tudo aquilo que não foi bom e tudo aquilo que foi bom, nós não vivenciamos com gratidão e com saudade. Nós vivenciamos com tristeza, com mágoa, com ressentimento, por não estar mais vivendo aquele momento. A raiva, ela é uma raiz da mágoa e da culpa. Quem tem mágoa é a raiva pelo outro transformado. Quem sente culpa é a raiva por mim mesmo. Então é a mesma raiz. E quando a gente cultiva esses sentimentos, elas vão chegar numa superioridade de sentimentos que é o ódio. Não é algo bom de se vivenciar. Então, a gente precisa olhar para esses nossos sentimentos. É esse o momento. O que é que eu faço comigo mesmo, além de não viver o bom combate? Lembra que Paulo de Tarso fala de viver o bom combate? Então eu estou mandando, que tipo de informações eu mando para as minhas células? Olha, novamente o comportamento biológico.
E quando eu deixo marcas no meu corpo físico, eu deixo marcas no meu perispírito e no meu espírito. Pronto, já arrumei uma doença ali para a próxima existência. A gente também impede os nossos sistemas de defesa. O nosso corpo se defende. O nosso corpo se defende contra câncer. Nosso corpo se defende contra doenças infecciosas. Nosso corpo se defende contra doenças autoimunes. E dessa forma, a gente passa a não ter mais esses mecanismos de defesa. E por outro lado, aqui, gente, eu esqueci de falar, é outra obra lá do Caravaggio, olha. Esse é Pedro. Pedro, ele sentia muita culpa. Pedro, até o seu último dia de vida, apesar de toda a vida linda que ele teve no cristianismo primitivo, todo o trabalho maravilhoso dele, ele sentiu culpa até o último dia de vida. Ele pede para ser crucificado e de cabeça para baixo. Isso é a culpa. E quando não estamos presos ao passado, nós estamos presos ao futuro. O que comerei? O que vestirei? O que eu faço agora com essa doença que me afetou? E agora? Da mesma forma que eu trago presente para presente o futuro, algo que não se concretizou e que pode ser que nem se concretize. Então, olha que coisa maluca, né, que nós fazemos, e a gente faz isso o tempo inteiro. Eu vivo, eu sinto emoções, isso eu vivenciando o meu futuro no meu presente. Eu tenho medo do julgamento do outro. Eu tenho medo do que possa acontecer e, na maioria das vezes, de forma a nos prejudicar. Da mesma forma que eu estar preso no passado, eu ativo o comportamento biológico de forma negativa, eu pensar no futuro eu também ativo. Então, nenhuma outra coisa, nenhuma outra é boa. Jesus, nesse capítulo, ele cita a palavra inquietar-se 5 vezes. Esse trechinho que eu li para vocês fala a palavra inquietar-se 5 vezes. A ansiedade, ela tem o seu lado bom. Senão, seriam umas evoluções tecnológicas que a gente tem sem ansiedade. Ela tem o seu lado bom, positivo, mas ela não pode estar em excesso. E quando Jesus cita 5 vezes inquietar-se, é para falar sobre a importância disso aqui, ó, da ansiedade. Ansiedade. Nossa cabeça fica assim ou não fica? Fica. Muitas vezes. Se alguém gosta de ranking mundial, vai gostar agora, porque nós estamos em primeiro lugar no ranking mundial da ansiedade. Somos o país mais ansioso do mundo. Já pensaram nisso? 10% da nossa população é ansiosa. 21 milhões de pessoas ansiosas. E olha o que a Joana de Ângeles traz para nós. A ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e desequilíbrio, que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. A Joana de Ângeles é uma grande... ela estuda profundamente e nos trouxe esses estudos profundos a respeito das doenças emocionais. E quando ela fala que é um fator de perturbação, é porque tira a gente do eixo. Desequilíbrio fragiliza a nossa estrutura. Então a gente precisa cuidar disso. E quando fala aqui em observação profunda, não é a observação profunda do outro a respeito da minha ansiedade, não é isso. É de nós para com nós mesmos. Porque há coisas que terapeuta,
que o marido, a esposa, o professor, o médico, ninguém vai dar conta disso. Somos nós conosco mesmo. E a gente não precisa falar sobre os sintomas de ansiedade, mas qual é o movimento da alma? O que quer dizer esse meu estado de ansiedade? O que ele quer dizer para mim? É nisso que a gente precisa pensar. Quando Jesus olha para os nossos olhos e diz: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não se preocupem com o que é da matéria, porque isso não importa. Quando ele fala isso para nós, buscai primeiro a sua justiça e o seu reino. Onde está o reino de Deus? Está dentro de nós. E que justiça é essa? É a justiça que eu acho que eu mereço? Não. É a quitação dos nossos débitos, que não são poucos. Quando compreendemos essa passagem, tivemos responsabilidade de agir no bem, de lutar o bom combate. A gente vai conseguir mudar tantas coisas. Não podemos adiar o que tem de bom, as oportunidades que aparecem para nós. A gente não tem tempo para perder. A hora é agora. O tempo é agora. E algo que eu tenho visto muito nos estudos é que a gente não precisa estar curado para servir. Porque o serviço pode ser a cura para nós mesmos. Joana não fala? Quem enxuga a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Então, esse é o tempo de agora. E não precisa ser grandioso, gente. Às vezes a gente acha que precisa ser tão grande. Mas não. O bem pode estar dentro do nosso próprio lar. E muitas das vezes, na maioria das vezes, está ali. E aqui eu coloco a figura do mestre. Olha, não sabe quem ele estava resgatando, né? O Pedro. O Pedro que estava lá, submerso. Né? Que somos nós, gente. Ele estende a mão para nós. Não inquietar-se com o amanhã é confiar em Jesus, que nos trouxe o caminho para chegarmos ao Pai. Jesus escolhe cada um daqui porque confia em nós, sabe das nossas potencialidades. É Ele que aponta o dedo para nós, mas Ele também nos pega ali pela mão. O tempo presente é o tempo que temos. Podemos acumular bens materiais, conhecimento, relacionamento, alegrias, momentos, mas o tempo a gente não pode acumular. O que podemos fazer é o quê? Vivenciá-lo da melhor forma possível, né? E com responsabilidade, porque senão a gente vai ficar preso na culpa, no ressentimento. Vamos viver o presente que Deus nos deu. É por isso que a palavra se chama presente. Não é um presente? É uma dádiva. E aqui eu trouxe o papel do Espiritismo, né? Jesus não apontou um caminho para chegarmos a Deus? Apontou. O Espiritismo, ele nos aponta um caminho para chegar a Jesus. E eu gostei muito dessa frase, né, que ele fala assim: o Espiritismo é um sinal que nos deve distinguir pelo espírito de serviço ao próximo. É antes uma ferramenta de trabalho que precisa ser empregada na construção de um mundo novo, a partir da reconstrução de nós mesmos. Todos nós queremos esse mundo novo. Todos nós estamos cansados desse mundo difícil que vivemos, de tantas coisas tristes. Mas antes
a gente precisa disso aqui, ó. Porque a partir de nós, tijolo a tijolo. Eu coloquei aqui que a tribulação, os problemas, o sofrimento, eles nos trazem algo que é fortaleza, é confiança, paciência. E Paulo, eu gosto desses quadros, vocês observaram, né? Já é o terceiro, os apóstolos, eu não gosto tanto deles, porque eu nem enxergo em todos eles. Todos os defeitos deles, eu acho que eu tenho, de cada um deles. Nessa carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim: sejamos otimistas, confiantes, diligentes, firmes no bem. Porque enquanto o envoltório da carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Uma frase mais espírita do que essa, gente, eu achei incrível assim, né? O nosso corpo, ele morre a cada segundo. A cada segundo a gente tem morte de células. A cada segundo a gente está morrendo. Desde a nossa concepção. Mas a nossa alma, e é esse o motivo pelo qual estamos aqui. A nossa alma é imperecível e ela vai se renovando de momento a momento para a vida que é imortal. A inquietação, a agitação, a insegurança, a ansiedade, o temor, olha, são estados na alma que fazem com que a gente não enxergue os valores da providência divina. Então a gente precisa aprender a lidar com esses estados da alma que não são bons para nós. Quando não enxergamos os valores da providência divina, a gente fica à margem da evolução espiritual. Nada. Ser capaz de reconhecer-se sem julgamento, sem condenação, sem punição de nós mesmos isto, suportando quem realmente somos, parece-nos a verdadeira prática do Evangelho, superando as inquietações pelo dia de amanhã. E aqui eu coloquei Paulo, porque Paulo só virou a chave quando ele se reconheceu pequeno, quando ele se colocou nas mãos do Senhor, com confiança, é o que ele coloca aqui. E é isso que precisamos. E, para finalizar, eu fico pensando, tem coisas que a gente não enxerga, né? Nos caminhos que a espiritualidade faz para eu poder terminar uma palestra, né? Então eu falei assim, até ontem à noite, nossa, eu não terminei ainda a palestra, não está no final, não ficou bom esse final com o Paulo. E eu fui procurar uma imagem de lírio, que eu queria, de forma delicada, assim, foi isso que me chamou tanto a atenção, né? E quem veio nas imagens foi a Santa Teresinha. E hoje eu estou feliz, gente, porque, olha, tem mais uma Teresinha aqui, além dessa, e do nosso centro, que se chama Teresinha, veio a Teresinha. E se chama Teresinha, de verdade, não Teresinha. E isso me deixou muito feliz, né? E eu fico pensando assim, né, por que ela veio, né? E eu fui estudar sobre a Teresinha. Quando eu estudei para essa palestra, veio assim, no final desse capítulo, que é um livro pequenininho, olha, do Chico, que é Agora é o Tempo, né? Nesse final, ele fala assim, Emmanuel é duro, né? Ao termo de cada existência no plano físico, os administradores das horas te perguntarão naturalmente, e eu trouxe a pergunta aqui, que fizeste do tempo que o Senhor me confiou? Então compreenderás por fim que o tempo é vida. Ele falou isso. E eu falei, mas que ligação é essa com a Teresinha de Jesus? Teresinha de Jesus, ela sofria de depressão. E quando ela estava em crises de depressão profunda, ela repetia uma frase
como um mantra na vida dela, de um poeta francês. É lindo o poema, gente. Só que ele fala sobre o tempo e ela substitui o tempo por vida. Então a Teresinha falava isso aqui: a vida é teu navio, não tua morada. Dizendo a respeito da nossa vida verdadeira, que é a vida imortal. Então a vida física é o nosso navio. Que vocês possam ter uma semana de muita paz, muito amor, muita esperança, confiança e otimismo. Porque é isso que precisamos para continuar. Muito obrigada a todos. Vamos fechando os nossos olhos. Depois dessas palavras que nos engrandecem. E ainda que há em nós algum desassossego, alguma tristeza, alguma angústia, algum medo, vamos neste momento abrir o nosso coração e falar com Jesus, dizendo a Ele o que se passa com a nossa vida, os dissabores, as angústias, às vezes o lar em desalinho, às vezes preocupações exageradas, medos constantes. Vamos colocar na mão de nosso Senhor Jesus Cristo o que tem nos perturbado, o que tem nos preocupado. Vamos dizer a Jesus, para que possamos sair daqui mais aliviados. Vamos abrir o nosso coração, deixar fluir de dentro de nós as angústias. Senhor Jesus, viemos, como dito, a sua procura. Acalme o nosso coração. Às vezes nos encontramos ansiosos na vida, no tempo, nas circunstâncias que chegam a nós. Nos ajude a não nos inquietar tanto, Senhor. Alivie o nosso ser, nos dê a paz que precisamos, a esperança, a certeza, Jesus, que o dia de amanhã será muito melhor que o de hoje. Ajude-nos, Senhor. É só isso que pedimos. Ajude-nos, Senhor. E assim encerramos a prece de hoje, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje.
perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair-vos em tentação, mas livrai-nos de todo